Olá, alunos! Bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a Isabelle Almeida, professora de vocês, e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a linguagem formal e a linguagem informal. Nós vamos aprender um pouco sobre as suas características e os seus contextos de uso. A linguagem formal e informal são variações da língua, são variações linguísticas que se encaixam em diferentes contextos. A linguagem informal, ela é utilizada com a família, com os amigos, em momentos ali que você está em descontração. Já a linguagem formal é utilizada com superiores hierárquicos, momentos ali acadêmicos, profissionais. É esse momento que a gente vai estar utilizando a linguagem formal. Para que possamos fazer um uso correto dessas linguagens, é necessário que saibamos encaixar a nossa fala nos diferentes contextos comunicativos, ou seja, nas diferentes situações sociais. Você está ali numa roda de amigos, você não vai usar a linguagem formal, você vai fazer o uso da linguagem informal, pois você está ali com seus amigos, conversando, brincando, é um momento de descontração. Agora, quando você vai apresentar um trabalho acadêmico, quando você vai apresentar um trabalho na escola, quando você vai falar com o diretor da escola, os professores, você já precisa utilizar a linguagem formal. Vocês percebem os diferentes contextos? A gente tem um contexto aqui, um contexto social que é mais ali com os amigos, uma coisa mais de brincadeira, uma coisa mais do dia a dia, e a gente tem aqui o contexto da escola, por exemplo. Eu que sou a professora de vocês, não vou ficar fazendo o uso da linguagem informal ao dar essa aula. Eu preciso fazer esse uso da linguagem formal. A linguagem formal também é conhecida como linguagem culta. Vocês já ouviram muita gente falar norma culta, a linguagem culta. Está ligada a essa questão da linguagem formal. Essa linguagem ela é aplicada quando não existe uma aproximação entre os interlocutores, não é sua família, não são seus amigos, precisa ter mais respeito com aquelas pessoas a qual você está se dirigindo. Então, quais são as características da linguagem formal? Segue rigorosamente as regras da gramática, possui uma pronúncia clara e correta das palavras e também possui um vocabulário rico e vasto. Essas são as características da linguagem formal. Ela é utilizada nos contextos de sala de aula, provas e concursos públicos, documentos oficiais e todos esses tipos de contextos. As pessoas às quais nós devemos nos dirigir fazendo esse uso da linguagem formal são superiores hierárquicos, autoridades religiosas, políticas, um grande público, um público desconhecido, né? Um público ali que você não está acostumado a estar tratando, então a gente faz uso dessa linguagem formal. Já a linguagem informal, também é conhecida como linguagem coloquial, é utilizada quando os interlocutores têm ali uma familiaridade, por exemplo, a sua família tem uma aproximação, seus amigos, em momentos de descontração, né, no nosso cotidiano, você está ali com seus amigos conversando, então você está fazendo uso da linguagem informal. As características dessa linguagem, ela não tem uma preocupação com as regras gramaticais, não tem essa obrigação, utiliza um vocabulário simples, possui expressão populares, palavras abreviadas e ainda tem uma grande variação, pois está sujeita a mudanças regionais, culturais e sociais. Já disse, a linguagem informal ela é utilizada em conversas do dia a dia, em mensagens de celular, nas redes sociais que vocês utilizam todos os dias, vocês estão fazendo uso da linguagem informal e você utiliza ela com familiares e amigos. Agora, só para descontrair a gente iniciar os nossos exemplos, observem essa tirinha. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí varia. O que vocês acham disso? Qual linguagem está sendo colocada em uso aí? A linguagem formal ou a linguagem informal?
Então, sobre essa tirinha aí, vocês vão me responder. Eu não vou falar e agora a gente vai seguir para alguns exemplos e posteriormente um exercício, só para a gente fixar melhor o assunto. Observem então esse exemplo de bilhete. Ele diz: Oi, gata, não poderei pegar o cineminha com você hoje porque estou malzão. Peguei uma gripe brava e se eu sair de casa à noite, a velha me mata. Mil desculpas, beijos. Então, vocês acham que isso se encaixa na linguagem formal ou informal? É óbvio que isso é linguagem informal, pois como vocês podem perceber, a gente tem abreviações, tem uso de gírias, né? Então, isso aqui se trata de linguagem informal. A linguagem coloquial é o que está aqui nesse bilhete. Agora vamos observar o segundo bilhete, que diz o seguinte: prezado senhor Roberto, bom dia. Infelizmente não poderei comparecer ao trabalho hoje, pois estou com um resfriado fortíssimo. De acordo com a minha mãe, devo ficar em repouso por conta da febre. Na expectativa de ser compreendido, agradeço. Marcos. Linguagem formal, certo? A gente tem aqui o respeito com as regras gramaticais. Vocês podem perceber, trata de uma linguagem formal. Percebam, inclusive, que se trata de um bilhete ao chefe, ali num meio profissional, uma questão de trabalho. Então, realmente é preciso fazer o uso dessa linguagem formal. Então, agora só para a gente fixar melhor o assunto, respondam essa primeira questão. Utilizamos a linguagem coloquial em qual situação? A. Durante uma entrevista de emprego. B. Durante uma conversa com os amigos. C. Numa palestra para o público. Ou D. Na sala de aula com a professora. Qual resposta vocês marcariam? Então, para quem respondeu a alternativa B, durante uma conversa com os amigos, respondeu corretamente, pois esse é um dos contextos que nós dissemos que se encaixa a linguagem informal, a linguagem coloquial. Você está no momento ali com amigos. Por que não as outras questões? Durante uma entrevista de emprego, olha só, um contexto profissional ali, então você precisa fazer uso da linguagem formal, assim como uma palestra para o público, como a gente viu também, para público grande, para um público desconhecido, a gente também faz uso da linguagem formal. E na sala de aula com a professora, como a gente falou também, sala de aula no contexto ali da escola. E agora eu deixo aqui duas frases que estão na linguagem informal para que vocês possam transformá-la para a linguagem formal. A primeira diz: doeu pra caramba a injeção. A segunda frase: fui na casa da Mariana porque estava rolando uma festa maneira. Então, como que vocês colocariam essas duas frases na linguagem formal? Respondam e depois vocês irão me enviar. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que tenham compreendido as características e os contextos de uso da linguagem formal e da linguagem informal. Tchau!